Meus amados e queridos irmãos, bem-vindos todos vocês para mais um Segunda com Fé. Que alegria é poder receber cada um de vocês aqui para podermos juntos meditarmos na palavra do Senhor. E olha só, hoje o nosso Segunda com Fé está imperdível. Você precisa se comprometer agora, ficar comigo até o final desse Segunda com Fé, porque se eu fosse você, não perderia o que Deus tem para a sua vida hoje, tá bom? Então você que está chegando, já deixe seu like, deixe o seu comentário, deixe seu boa noite, faça seu pedido de oração, comente à vontade aí do que você vai achar ou do que Deus está falando ao seu coração no nosso Segunda com Fé de hoje, tá bom? Queridos, olha só, no nosso Segunda com Fé, nós hoje vamos reagir a um vídeo, né? Na verdade é um filme que é Paulo, o Apóstolo de Cristo. Me diz aí no nosso chat se você já assistiu este filme. É muito interessante, já deixa essa dica para você assistir, tá? É muito emocionante. Nós vamos ver um trecho desse filme e nós vamos voltar aqui para extrair algumas lições e para extrair alguns aprendizados, tanto desse filme, como que a palavra do Senhor também diz, reafirmando, ratificando aquilo que o filme está dizendo, tá bom? Então fique comigo, pegue aí o seu papel, caneta, sua Bíblia, pegue o seu café, seu chá, seu suco, enfim, venha comigo, porque eu tenho certeza que o nosso Deus e Pai marcou esse encontro aqui conosco hoje para sermos edificados por sua palavra, tá bom? Então, nós vamos tirar algumas lições. Então, sem mais delongas, vamos lá para o nosso vídeo de reação de hoje, tá bom? Preste bem atenção, vamos lá. Eu nunca vi Cristo em carne e osso. Mas quando eu ouvi você pregar em Troade, meu Deus, eu vi Cristo em você. Eu deixei minha família, meus amigos, toda a minha vida para trás. Eu fui para a direita. Cristo me mandou para a esquerda. Eu fui para a esquerda. E Cristo me empurrou para a direita. Eu me arrependo de muita coisa. Uau! De muitos erros, mas tudo que eu fiz por Cristo. Sangue escorrendo pelas ruas, viúvas e órfãos morrendo de fome. Nenéns nascidos com o menor defeito são rejeitados, repelidos, descartados. Este mundo não sabe nada sobre o amor. Você desistiria do mundo quando Cristo não desistiu de nós? Por que não? Não. Por que não? Amor é o único caminho. Aí é um diálogo entre Paulo e o discípulo Lucas, né, doutor Lucas. A sua graça me basta. Imagine-se olhando para o vasto mar diante de você. Você se abaixa, põe a mão na água e traz um pouco de água até você. Imediatamente a água começa a escorrer pelos dedos até a mão estar vazia. Essa água é a vida do homem. Olha, preste bem atenção, hein? A morte está sempre escorrendo por nossas mãos até se ir. Junto com tudo a que você tem apreço neste mundo. Porém, o reino de que falo, para o qual eu vivo, é como o resto da água do mar. Uau, meu Deus. Vive por aquele punhado de água que escorre pelos dedos. Mas aqueles que seguem Jesus Cristo vivem para aquela expansão infindável de mar. Então esse é o final. Porém a morte é só o começo. Vamos nos reencontrar numa nova estrada, tenho certeza. Ajude-nos a completar a carreira, Pai. Viver é Cristo. Morrer É lucro. Eu gostei disso. A igreja orando, intercedendo. Meus irmãos, muito forte, não é verdade? Esse filme, esse trecho, na verdade, que vimos. E fica a dica aí para você assistir esse filme,
Paulo, o apóstolo de Cristo. Mas antes precisamos entender, irmãos, quem era Paulo, que antes era Saulo de Tarsis. Saulo de Tarsis era perseguidor da igreja, pertencia ao Sinédrio, né? E ele perseguia os do caminho, perseguia os discípulos de Cristo, a igreja. Ele matava os discípulos do Senhor. Paulo, foi nas mãos de Paulo que Estevão morreu. Está lá em Atos, no capítulo 6 e 7, que vai dizer ali sobre a morte de Estevão. Onde está ali foi o primeiro mártir, né? Que foi Estevão. E Paulo perseguia ferozmente a igreja de Cristo. Até que, a caminho de Damasco, lá no capítulo 8 ou 9, se eu não estou equivocado, no caminho de Damasco, Paulo tem um encontro com o Senhor Jesus. De repente, ele está no caminho de Damasco, uma forte luz aparece e diz: Paulo, Paulo, por que me persegues? E Paulo diz: é o Senhor Jesus? E aí Paulo fica cego, e de repente ele manda ir até a casa de um dos discípulos do Senhor, e lá esse discípulo do Senhor, Ananias, né, ora por ele, para que as escamas caem dos olhos. Daí então, começou a trajetória do apóstolo gentil, o apóstolo Paulo. E hoje eu quero dar ênfase nessa frase que ele disse, né, que está em Filipenses, no capítulo 1, verso 21, que diz: porque para mim viver é Cristo e morrer é lucro. Esse filme, irmãos, conta a trajetória do apóstolo Paulo. Ele estava preso em Roma e ali ele começa a escrever cartas para as igrejas, motivando as igrejas a permanecer firme em Cristo, permanecer firme no Senhor. Embora Paulo estava preso, mas ele estava ali experimentando da graça e do poder de Deus. Agora, nós precisamos aprender esse significado que Paulo diz sobre viver é Cristo e morrer é lucro. Para você, o que é viver é Cristo? O que é de fato, o que significa viver é Cristo? Porque, irmãos, hoje em dia, nós queremos viver para nós, para os nossos sonhos. O que importa é o que eu quero. O que importa é Deus satisfazer os meus gostos, meus desejos. O apóstolo Paulo, irmãos, nos dias de hoje, seria um doutor. Ele era mestre da lei. Ele aprendeu com outro doutor. Ele aprendeu a lei, ele seguia à risca o que o Sinédrio dizia. E Paulo abriu mão de tudo isso para ganhar a Cristo. E o que é isso? Viver é Cristo. Gálatas capítulo 2, verso 20 diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Paulo sabia que a vida dele agora, essa nova vida, não era viver para acumular riquezas, status ou prazeres. Isso significava viver dedicado a Cristo. Ele teve uma mudança e entendeu que sua mente, seu coração, tudo na sua vida pertencia a Cristo. Tudo. Ele vivia para anunciar o Evangelho e para que Cristo fosse glorificado na sua vida. Aí, meus irmãos, eu te pergunto, o que tem sido o centro da sua vida? Pare um pouco e pensa. O que tem sido o centro das nossas vidas, irmãos? Será que estamos dispostos a abrir mão de alguma coisa na nossa vida para seguir a Cristo? Pense um pouco. Quem é o centro da sua vida? Será que é seu trabalho, suas conquistas ou Cristo? Irmãos, isso mexe comigo. Não sei com você, mas mexe comigo. Pergunte-se a si mesmo. Se você ou se nós fôssemos desafiados
como Paulo, sabe? Abrir mão de tudo. Será que você iria por amor a Cristo? Viver a Cristo, irmãos, é isso. É viver, é entregar nosso coração, nossas vontades, nossos anseios, tudo para Ele. E hoje em dia, será que estamos assim? Será que quando vamos à igreja, será que quando oramos, pedimos mais a presença dEle ou pedimos coisa? Será que usamos nossa fé para ter a presença dEle ou para pedir coisas? Pense um pouco. Você, jovem, que está aqui, será que você abriria mão dos seus sonhos, dos seus prazeres? Ou talvez você adulto também, que está aqui assistindo nosso Segunda com Fé, você abriria mão dos seus prazeres, dos seus sonhos, para seguir a Cristo, para amar a Cristo, para não negociar a sua vida com Deus por causa de outras coisas, por causa de recursos, de fama, de bens, de status? Viver para Cristo envolve abrir mão de muita coisa. É dizer, como em Gálatas diz, já estou crucificado com Cristo e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Isso significa, meu querido, minha querida, que agora você tem um dono. Você não pertence mais a você mesmo. Paulo não pertencia mais a ele. Eu não pertenço mais a mim mesmo. Eu pertenço a Cristo. Ah, meus irmãos. Como isso é difícil hoje, né? Você falar que agora, pastor, muda esse papo aí, rapaz. Muda esse papo. O que importa agora, Deus quer o melhor para mim. E o melhor para mim é eu desfrutar dos prazeres dessa vida. É eu ter o meu dinheiro, o meu recurso, o meu trabalho. Não é? Pastor, você está fazendo apologia ao desemprego, a ficar desempregado? Não, não é isso não. Eu estou dizendo que muitas vezes, ou na maioria das vezes, Cristo tem que sobrepor aquilo que amamos. Cristo tem que ser tudo para nós. Nenhuma coisa, nem trabalho, nada pode estar de pé de igualdade com Cristo. Cristo é tudo para nós. Ele quer ser tudo, e tudo é tudo. E Jesus nos convida a tirar tudo das nossas vidas que não procede dele e que está roubando o nosso tempo, tirando o nosso tempo com ele. É um tempo de você agora avaliar como está a sua vida. Será que você está vivendo para Cristo ou vivendo para outras coisas? Ele fala também sobre morrer é lucro. E o que significa isso? Por que Paulo disse isso? Ele diz em Filipenses capítulo 1, verso 23, ele diz também: tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é muito melhor. Paulo não tinha medo da morte. Ele não tinha medo. Ele sabia que a morte era apenas uma porta para algo infinitamente melhor, que era estar na presença de Cristo. Sua confiança na eternidade o libertou do medo e lhe deu coragem para enfrentar qualquer coisa. Hoje, se você falar de morte, tem muita gente que tem muito medo, né? Tem muito medo. Medo da morte. Você é um deles que tem medo da morte? Vivemos, queridos, em um mundo em que as pessoas, elas perderam a esperança na eternidade. E eu te pergunto, você, onde está a sua esperança? Sua esperança está nas coisas desse mundo, está nessa vida? Onde está a tua esperança? Ou sua esperança está em Deus? A minha esperança tem que estar em Deus. E quando eu estava meditando nesse vídeo e tirando algumas lições do que esse vídeo estava dizendo para nós, eu estava refletindo sobre isso. Porque, irmãos, muitas vezes nós queremos fazer tendas aqui, queremos morar aqui, queremos que a eternidade seja aqui. É ou não é verdade? Nós muitas vezes queremos isso, irmãos. Agora, vivemos como se este mundo fosse tudo. Como se fosse tudo para nós. E quando na verdade não é.
E o mais interessante é que ele fala ali no vídeo, ele fala assim que a vida é como um oceano. E o ser humano, ele corre atrás de um punhado de água, enquanto o ser humano tem a eternidade, que é aquele oceano todo. Isso me chama a atenção. Eu não sei a sua, mas agora você precisa, meu amado, entender que a sua vida precisa estar em Cristo. E que possamos ter essa coragem de dizer: morrer é lucro e viver é Cristo. Ou viver é Cristo e morrer é lucro. Precisamos de coragem para isso. E o apóstolo Paulo, ele tinha isso de sobra. Ele era um exemplo de coragem. Em 2 Timóteo capítulo 2, verso 7, ele estava preso e foi ele que disse essa frase tão fantástica, que está registrada nas Escrituras. Ele disse: porque Deus não nos deu um espírito de covardia, mas de poder, amor e de equilíbrio. Então Deus não te deu um espírito de covardia. Paulo estava firme, demonstrando a coragem que Deus concedeu a ele. Ele entendeu que Deus não nos deu um espírito de medo, mas sim de coragem. Mesmo sabendo que estava perto da morte, ele continuou incentivando os outros a permanecer firmes no Senhor. Onde está a sua coragem hoje? Será que você tem vivido de maneira corajosa, anunciando o Evangelho, independente dos perigos que eu e você possamos correr? Sabe, irmãos, nós precisamos hoje entender que Cristo nos deu uma mensagem e que essa mensagem precisa ser anunciada corajosamente em todo o mundo, ainda que as pessoas nos rejeitem e rejeitem o Evangelho. Será que você e eu temos anunciado o Evangelho? Será que temos vivido de fato com coragem para anunciar essa mensagem? E mais, quando as dificuldades vêm, será que buscamos forças em Deus ou ficamos paralisados pelo medo? Pense um pouco. Será que você hoje tem pensado como a sua vida? Será que você tem sido tomado pelo medo? Ou você tem superado o medo através da fé, da coragem? Pense um pouco sobre isso. Como está a sua vida? Pense um pouco. Meus amados, são N lições do que o apóstolo Paulo nos deixa nesse vídeo. E tanto nas Escrituras também. Mas nós precisamos entender que viver é Cristo e morrer é lucro. Nós precisamos viver de maneira corajosamente. E nós precisamos aprender a importância de um legado espiritual. Precisamos. Paulo deixou um legado dele. Por isso nós lembramos dele. Qual legado você tem deixado para a sua família? Qual legado você tem deixado para os seus filhos, para os seus amigos? Será que você está deixando um legado de uma pessoa de fé, de coragem, de oração? Ou você está deixando uma mensagem de uma pessoa rancorosa, que vive com raiva dos outros, que é briga constante, que anda com medo, uma pessoa fragilizada? Tudo bem, irmãos, passamos por situações assim, mas nós não podemos viver assim. Precisamos a todo instante pedir ao Senhor que nos encha de coragem para poder viver o melhor de Cristo. Você precisa viver com Cristo no dia a dia. Você precisa. Assim como Paulo viveu no dia a dia. Você precisa buscar, em primeiro lugar, o reino de Deus e sua justiça. Você precisa buscar o Senhor, colocar o Senhor no centro das suas decisões. Você precisa. Paulo nos ensina isso. Esse desapego, irmãos, às coisas dessa vida. Não viver de maneira irresponsável, não é isso, tá? Não é isso que eu estou dizendo. Você é inteligente, você sabe o que eu estou dizendo. Estou dizendo que você tem que viver de maneira irresponsável, não é isso. Estou dizendo que nós precisamos avaliar nosso coração e aprender e entender as motivações do nosso coração. Será que Cristo ocupa o primeiro lugar em nossas vidas? Será que podemos de fato falar essa frase? Viver é Cristo e morrer é lucro?
Ou será que podemos dizer como em Gálatas ele disse: já estou crucificado com Cristo, e agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Será que Cristo vive em você? Se Cristo vive em você, você não é mais dono de si mesmo. Que você possa hoje, meu amado, minha amada, ter esse estilo de vida do apóstolo Paulo, que nos desafia, independente das circunstâncias, dos desafios, dos problemas, que possamos expressar essa mensagem de amor, de graça e de misericórdia para com os outros. O que eu aprendo é isso, irmãos, com o apóstolo Paulo. É viver de fato para Cristo, para o meu Senhor e para o meu Salvador. Para quem você tem vivido? Para quem? E você está tão preocupado com as coisas, você está se cobrando de coisas que nem Deus está te cobrando. Você está querendo coisas na sua vida que nem Deus está exigindo isso de você. Está na hora de você agora dizer para a sua mente, para o seu coração, quem vive na sua vida. E se Cristo vive na sua vida, comente aqui nos nossos comentários, dizendo: Cristo vive em mim. Cristo vive em mim. Eu vivo para Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Paulo nos ensina, irmãos, a viver com Cristo e tomar as melhores decisões, onde Cristo é o centro de tudo. Quando nós colocamos Jesus em primeiro lugar em nossas vidas, nós podemos passar por prisões, perseguições, por rejeição, por qualquer coisa, adversidade, nós vamos permanecer de pé, porque o Senhor está conosco. Nós vamos continuar tendo uma fé inabalável, porque o nosso Deus, Ele é conosco. Então, meu amado, minha amada, viver é Cristo e morrer é lucro. Que você possa hoje aprender com essas lições que deixamos aqui hoje. Que viver para Cristo é colocar Cristo em primeiro lugar em nossas vidas, colocar Ele no centro de tudo, e que precisamos entender que morrer, a morte, é somente uma porta para a eternidade, porque agora a morte não tem poder sobre as nossas vidas, porque Cristo venceu até a morte, e podemos confiar nessa mensagem. Amém, amém? Eu espero que você tenha sido abençoado nesse Segunda com Fé de hoje. Essas são as lições que eu quero deixar para a sua vida e para o seu coração, tá bom? Já faça o seu pedido de oração, já deixe seu comentário do que você achou mais importante, mais interessante. Comente à vontade, participe conosco, porque eu tenho certeza de que o nosso Deus e Pai falou o seu coração, tá bom? Eu quero abençoar a sua vida nesse momento, pedindo a Deus graça e favor na sua vida. Vamos orar nesse momento, em nome de Jesus, amém? Senhor nosso Deus e Pai, a Ti seja a honra, a glória e o louvor para todos sempre. Meu Senhor, nós aprendemos com Paulo, Pai, que viver é Cristo e morrer é lucro. Que possamos colocar o Senhor em primeiro lugar em nossas vidas. Que possamos colocar o Senhor no centro das nossas decisões, Pai. Pedimos ao Senhor graça e favor, Pai, para que possamos suportar, ó Deus, corajosamente, Pai, seja os desafios que vierem, seja, Pai, as adversidades, que possamos nos manter de pé, que possamos, ó Pai, aprender a deixar um legado de fé, de coragem, que cada um de nós possamos, ó Pai, nos fortalecer no Senhor, para que os outros vejam o amor do Senhor, a mensagem do Senhor em nós. Senhor, eu abençoo a vida de cada um dos teus filhos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eu já te agradeço por tua bondade e pelo teu amor em nossas vidas. Assim eu oro no nome mais precioso, que é o nome de Jesus. Amém e amém. Meu querido, minha querida, se esse Segunda com Fé foi edificante para a sua vida, não se esqueça, se inscreva em nosso canal, acione o sininho, deixe o seu comentário, deixe o seu like e compartilhe também com outra pessoa, tá bom? Que Deus te abençoe, Deus seja contigo, um abraço no seu coração e nos vemos nos nossos devocionais. Deus abençoe.